Olá, tudo bem? Estamos de volta e dessa vez no nosso 14º episódio, trazendo mais e mais informações todas as vezes que você está conosco aqui assistindo mais um Producast. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, o Hugo Molinari, que é nosso diretor de PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Ele já está conosco aqui na tela e também conosco a Bruna, que é a nossa coordenadora de marketing. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, contigo, Barella? Tudo ótimo. Prazer mais uma vez estar aqui com você, com o Hugo, e espero que hoje o conteúdo também seja de muito proveito dos nossos producers. Certamente que será. Bom, agora a gente vai cumprimentar ele, que é o nosso diretor de PDI, como já falado no início do nosso episódio. Hugo, seja bem-vindo ao nosso 14º episódio do Producast. Muito obrigado, boa tarde a todos aí. Vai ser um enorme prazer aí poder falar um pouquinho sobre a empresa. Tá certo, então. O Hugo é responsável pela Sempre AGTEC Win, né? Sempre AGTEC Win, que é a empresa que faz parte de todo esse planejamento, a parte de pesquisa também. Eu já vou começar perguntando para você, Hugo, para explicar para nós qual a tua função e o que é a tua função dentro da empresa. Bom, eu sou o diretor de inovação, de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Sempre AgTech. E agora, né, que acho que vai ser foco aí da entrevista, da WIN, né, que é a World Innovation, é um braço, né, de pesquisa e inovação da empresa, da holding, né, Sempre AgTech. Então, a minha função dentro da empresa é justamente fazer todo o direcionamento relativo às pesquisas relacionadas com genética, nesse primeiro momento, que é o core business da empresa, que é o desenvolvimento de híbridos de milho, mas ao longo, né, do desenvolvimento das pesquisas, nós iremos então ampliar essas pesquisas para soja, para algodão, para sorgo, granífero. Então as culturas vão se ampliar, né, dentro dessa divisão de genética, de pesquisa em genética. A questão de biotecnologia, então, é outra divisão, né, dentro da direção de PDI. E, por último, a gerência e a frente, né, a vertente de inovação aberta. Tá certo, então. Então, a WIN hoje, ela é responsável por toda a parte de pesquisa. E como é que ela está conectada com a Produce? Ela tem uma conexão muito forte, vamos dizer assim, a partir do momento que a WIN ela desenvolve ativos biotecnológicos ou ativos disruptivos, né, de base biotecnológica, e esses produtos eles podem ser direcionados, né, à Produce, e a Produce sim fazer uma comercialização B2C. Tá certo, então. Ou seja, né, o produto é desenvolvido, faz a pesquisa, desenvolvido, e aí depois, para chegar lá na ponta, como é que é esse caminho? Nós temos uma longa caminhada, né, porque a parte de pesquisa e desenvolvimento é uma parte que tem que ter muito investimento, muito tempo, né, para desenvolvimento da pesquisa, e a etapa de pesquisa é justamente o coração da empresa em termos de desenvolvimento de ativos novos para o mercado, novidades para o mercado, novas soluções tecnológicas para o mercado. E esse tempo ele varia de pesquisa a pesquisa, né? Então, algumas pesquisas demoram mais, outras pesquisas demoram menos. Mas o fato é, uma vez que começa dentro do portfólio, do pipeline, né, de desenvolvimento da pesquisa, esse produto ele é direcionado no caso para Produce, né, para essa venda direta ao consumidor, e também ela pode ser ofertada para Sempre, né, que é o outro braço da empresa, no comércio ou na oferta B2B, né, numa outra modalidade. Ok, a gente está conversando aqui com o Hugo Molinari, né? Ele é o diretor de PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Hugo, uma pergunta que eu me faço, até pela questão de eu ser leigo nesse entendimento, como surgem novas sementes, novos híbridos,
de que forma é feito esse tipo de desenvolvimento desse trabalho, né? Porque as pessoas que estão, os nossos producers que estão acompanhando, assistindo o nosso podcast, né, a chegada da venda do produto no final, lá no produtor, a gente não tem a percepção de como é todo esse trabalho de pesquisa até chegar lá no campo, até a semente ir para a terra lá. Perfeito. De forma bem resumida, a pesquisa, vamos pegar o exemplo do milho, né, como carro-chefe aí da empresa. A pesquisa com milho, desde do início, né, da seleção dos melhores materiais, né, lá nas primeiras etapas, onde você tem um banco de germoplasma, ou seja, onde está todos os materiais um diferentes do outro. Eu digo um diferentes do outro, é onde tem variabilidade genética, que é o termo que a gente utiliza. É onde tem materiais que têm maior produtividade em formação de grão, maior resistência à seca, melhor porte de planta, enfim, o nosso arsenal de possibilidades, né, fica nesse banco de germoplasma, que é como se fosse o ouro da empresa, né? Então tudo começa lá. Então existem materiais com diferentes características que são muito importantes para o produtor, para o agro, né? Então lá são feitas lá no início as combinações desses materiais que são cruzados, né? Então uma linhagem com outra, né? Ao longo de vários anos, né? De pesquisa e de melhoramento genético. Então eu vou dar um cenário assim muito genérico, né? Mas ao longo de 8 anos de pesquisa são feitos todos essa estratégia e esses aprimoramentos no desenvolvimento do híbrido desejado, né? De milho para o mercado. Então a partir de lá começam toda a saga da pesquisa até chegar, então, lá no 8º ano, 9º ano, 10º ano, de ter um cultivar, né, um híbrido de milho desejado com características de precocidade, com características de boa formação de grãos, tipo de grão, né, adaptado às condições edafoclimáticas do país, que são diversas, né, safrinha, verão, sul, verão, centro, enfim. Todos esses materiais começam essa saga a partir de 8, 9, 10 anos de pesquisa prévia. Hugo, e agora, assim, no momento, existem muitas pesquisas em andamento que podem impactar a Produce, né? Existem híbridos não só de milho, né? Mas, enfim, outras pesquisas que estão acontecendo nesse momento que vão, daí, que a gente vai poder seguir esse ano, nos próximos anos, com bons produtos para a Produce? Com certeza. Dentro do pipeline de pesquisa, nós estamos desenvolvendo várias frentes. Uma delas é a frente com a milho, né? E na questão do milho, desenvolvimento de híbridos cada vez mais produtivos e adaptados às regiões do Brasil, né? Mais adaptadas, para ter um portfólio de venda de produtos cada vez melhor, né? Para quem está na ponta vendendo, né, os producers, que vão estar lá vendendo, que vão ter materiais que praticamente, né, Bruna, eles se vendem por si. Esse é o nosso desejo, né? É ter um material que não precisa muito, né? Ele mesmo, a própria performance dele diz o que ele é e não precisa muito, vamos dizer, muita conversa, né? Então essa é a ideia, é desenvolver produtos vencedores, produtos altamente com alta produtividade e adaptados às condições ao qual, né, aquele producer está vendendo. Hugo, essa é uma linha. Ok. Você falou sobre essa questão da linha, era justamente a pergunta que eu me fazia aqui. Quantas pesquisas hoje simultaneamente estão em andamento? Você tem esse número? Eu não tenho esse número, mas eu posso, vamos dizer, de uma forma bem geral, assim dizer. Dentro da linha de genética, nós temos mais, eu imagino, posso dizer seguramente, mais de 100 possibilidades de pesquisa para geração de novos híbridos de milho. Mais de 100 linhas e possibilidades, seguramente. Na parte de biotecnologia, nós temos hoje 6 frentes com produtos que derivam novidades para o mercado, que eu posso entrar depois mais em detalhe, que isso sim é uma coisa bem legal para mostrar para os nossos ouvintes. E na última frente de pesquisa, nós temos, se eu não me engano, acho que 8 ou 9 acordos de parceria via inovação aberta com instituições de pesquisas nacionais, como Embrapa, e com universidades como Exalc e outras universidades, e também fora do Brasil,
né, em curso para justamente agregar novos produtos para o portfólio da empresa. Quantas pessoas estão conectadas diretamente com o setor de pesquisas da Win? Pesquisa, eu acredito que tenha em torno de 100 pessoas. É um número grande, né, de pessoas envolvidas num projeto que é tão importante. Se a gente olhar para o que significa, né, um novo híbrido no mercado, é um número expressivo mesmo. Sim, isso se divide, só para deixar claro para o ouvinte, isso se divide entre genética, pesquisas em genética, pesquisas em biotecnologia e pesquisas em inovação aberta, via parcerias. Certo, você disse um pouco antes, né, que queria explanar um pouquinho mais sobre a parte da biotecnologia. Em que sentido, né, que seria essa explicação? Olha, eu vou começar primeiro com uma tecnologia que é muito disruptiva e que a empresa está apostando muito como uma nova geração de defensivos, né, para o mercado. A gente chama esses produtos de defensivos biodirigidos. O que são esses defensivos biodirigidos? A gente utiliza hoje como inseticidas, nematicidas, herbicidas, fungicidas no mercado, moléculas que são os agroquímicos, né, que a gente chama, e que tem efetividade no controle de pragas, doenças, controle de ervas de plantas daninhas, a gente sabe. Mas, por outro lado, essas moléculas, elas têm diferentes graus de toxicidade, tanto para humanos, para peixes e para toda a fauna, né, aonde esse produto ele é aplicado e onde ele é utilizado. Então, ele tem algumas, os produtos hoje comumente usados, né, como proteção de cultivos, eles têm alguns problemas na questão de toxicidade e atuação, né, de uma forma não tão específica para controle do alvo. No nosso caso, nós estamos desenvolvendo um produto totalmente novo, que são esses defensivos biodirigidos, à base da molécula de RNA. RNA é a molécula, vamos dizer assim, é a molécula central na vida, né? Então nós temos assim o código genético, ele é baseado em DNA, RNA e uma proteína, né, que codifica uma proteína que praticamente todos os seres vivos, né, têm esse racional, né, de informação genética do código genético universal, e por isso, baseado nesse código genético que é universal entre humanos, abelhas, percevejos, soja, milho, algodão, nós desenhamos especificamente, né, no genoma desse organismo ao qual a gente quer controlar, nós desenhamos alvos baseados na molécula de RNA, que é intermediária no processo da informação genética, e a gente, de posse desse alvo, que é um gene, né, que ele desempenha um papel fundamental no metabolismo daquele organismo, ou seja, ele é essencial para a sobrevivência daquele determinado organismo, seja um percevejo, seja uma planta daninha, a gente aplica isso na planta de forma pulverizável, tá? E dando exemplo de percevejo, né? Controle de percevejo, que é um problema seríssimo, né? Para o binômio soja-milho, né? Então causa prejuízos aí bilionários, né? Da ordem de 6 bilhões de reais ano. Então, esse desenvolvimento desse novo inseticida, o novo bioinseticida, né? Biodirigido, ele atua especificamente no gene do percevejo marrom e barriga verde, né, dando exemplos assim bem específicos, né, para os producers aí que estão ouvindo. E o que a gente tem observado? Que ele é tão específico, ele mata com alta mortalidade esses dois percevejos, que causam prejuízos sérios, sem afetar qualquer outro organismo não alvo, né? Exemplo, humanos, abelhas, né, peixes, enfim. Então, toda essa análise é feita previamente na etapa de pesquisa para a gente garantir de que esse produto é seguro, né? E ele é classificado pela OECD como Safe and Sustainable by Design. Então, ele é um produto seguro e sustentável por conta do desenho que é feito baseado na molécula de RNA. Então, isso por si só é uma disrupção para o mercado, né? De crop protection, né, de proteção de cultivos. Essa é uma das vertentes que a gente está trabalhando. E qual a diferença desses defensivos à base de RNA para os que a gente tem atualmente no mercado?
sendo assim, bastante claro na linguagem, para que... Bastante claro. Ele altamente específico para o alvo e seguro. Ok. Então quer dizer assim, para cada tipo de inseto, enfim, existe lá uma pesquisa para que a gente se trabalhe. Você falou do percevejo, falou da abelha, falou existe uma pesquisa para cada ponto desse? Não, assim, a gente elege alvos importantes, economicamente importantes, o percevejo é um deles, né? Plantas daninhas, a gente já elegeu algumas plantas daninhas importantes que causam prejuízos enormes, né, para a nossa agricultura, que é a buva e o capim amargoso. Nós estamos trabalhando fortemente nessas duas plantas daninhas. E nematóides, né, que é outro problema sério, que é o meloidóide incógnita. Hugo? São vermes, né? São vermes que eles atuam na raiz da planta e eles minam o crescimento da planta conforme o seu desenvolvimento. Então, eles minam a absorção de nutrientes, né? Porque são vermes, né? Nematóides a gente pode comparar com vermes, né? Que vivem nas raízes das plantas e que acometem essas plantas e causam prejuízos enormes, dependendo do grau de infestação. Hoje, qual a expectativa com a entrada de um defensivo nesse sentido? Qual a expectativa de economia para uma lavoura? Totalmente disruptivo. A gente imagina que isso possa ser uma revolução no mercado nos próximos anos, tá? De economia, não é só o ponto da economia que está em jogo, é a parte de sustentabilidade do sistema, porque a gente é tão batido, né? Principalmente por outros países, que a gente usa muito agrotóxico, que a gente está contaminando os nossos açudes, os nossos rios, né? Os nossos alimentos têm resíduos de agrotóxicos. Isso é muito batido, né? Vocês sabem disso. Então, o viés dessa tecnologia por questão de sustentabilidade é muito forte, um apelo muito forte, sabe, para o nosso agro. E para 2023, o que a gente tem chegando assim de novo aqui no mercado? Olha, o que a gente tem nesse primeiro, né, vamos dizer, nesse fronte de curto prazo, são novos híbridos de milho com maior produtividade. Então, isso já está sendo trabalhado pelo braço genética, né, vamos dizer assim, né, da empresa, de genética e de melhoramento genético. Também, novos. Isso é uma coisa muito legal. A empresa está entrando com uma linha de biológicos, né, muito importante, né. Por exemplo? Oi? Por exemplo? Biológicos como metarrhizium, bovéria, para controle de pragas, de doenças, condicionadores de solo para melhor absorção de fósforo, produtos que, né, com endofíticos, né, que fazem uma melhor fixação biológica de nitrogênio para economia de adubos, né, de base nitrogenada. Então é por aí, vai vir novidade. Para esse ano ainda, Hugo? Para esse ano ainda. Esse ano. Então já podemos prever campanhas de lançamento, muita coisa legal, hein? Isso. Nós vamos ter muito mais novidades aí com o nosso vice-presidente Sutil, né? E com o diretor de produtos, Renato Sakamoto. Então, uma próxima conversa, vocês podem incluir, né, o Renato Sakamoto, ou mesmo José Márcio Sutil, né, que é o nosso vice-presidente atual, e eles têm novidades aí para biológicos, para o mercado aí, podem esperar. Porque a gente sabe que isso brilha o olho de quem tá lá na ponta, né? Quem tá lá e sabe que tem que oferecer todo dia, que sabe quais são as dores do cliente, saber que vai ter mais opções e daqui a pouco por um preço bem competitivo, né? A gente sabe que isso é tão importante para eles. Vai sim. Então isso aí é novidade. Tô dando até um spoiler aqui, viu? Ai, que bacana. Eles vão ouvir e já vão começar a perguntar, pode ter certeza. Hugo, deixa eu te perguntar uma coisa assim, você tem bastante experiência nesse campo da pesquisa e inovação, como que você vê que a WIN e a empresa, né, essas empresas do grupo vão impactar o mercado nos próximos 10 anos? Olha, eu acho que primeiramente, eu tenho aqui, fazer essa menção da visão do nosso CEO, né? Do Fernando Prezzotto, porque investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação e trazer isso para dentro do Brasil e fazer pesquisa 100% nacional é muito louvável,
tá? Porque o que acontece? Geralmente, a inteligência, a pesquisa de multinacionais, vou citar Bayer, BASF, Syngenta, enfim, essas grandes multinacionais, aonde geralmente está a inteligência deles? Não estão no Brasil. Está fora do Brasil, está nos Estados Unidos, está no Canadá, está na Europa. Os centros de pesquisa, de inteligência, de pesquisa, desenvolvimento e inovação não está no Brasil. Então é muito louvável ter uma empresa como a Sempre AgTech, o INCOM sendo braço de pesquisa, desenvolvimento e inovação, fazer isso no Brasil e reter talentos e pesquisadores no Brasil para isso. Isso aí eu acho que é de tirar o chapéu, é muito louvável. E como você se sente fazendo parte desse processo todo? Não, para mim é um maior prazer e eu estou muito feliz, né, de estar aqui na Sempre, de poder viver esse momento e poder construir isso dentro desse cenário que a gente tem um potencial gigantesco de crescer e fazer o grupo crescer, né, dentro desse cenário de inovação. Afinal, o Brasil hoje tem sido protagonista na questão, né, de plantio, de colheita, e a pesquisa se tornou fundamental para esse sucesso. É inegável, né? Inegável. A empresa que não investir em pesquisa e inovação está fadada a fechar as portas. Essa é a sua visão. Essa é a minha visão. Tá certo, então. Bruna, mais alguma colocação? Não, eu acho que é isso, é muito interessante, né, muito importante a presença do Hugo falando isso, né, para o nosso pessoal do campo, para eles saberem também que cada vez mais, além dos híbridos que a gente já apresenta, que novos híbridos estão chegando e pensando sempre na produtividade, que é o que todos queremos para a lavoura lá do produtor. E assim, nós já temos ótimos produtos que vieram da pesquisa. Hoje nós temos, por exemplo, o Coronel, que é o nosso carro-chefe da Produce, e hoje a gente já tem comprovado a produtividade dele, ano após ano ele vem se fortalecendo. Então esse ano nós entramos, né, no ano passado nós entramos com o Sena 1 também, que já foi plantado, a gente já tem recebido feedbacks muito positivos, então para nós também é muito, brilha o olho assim, saber que está sendo pensado coisas, estão sendo pensadas coisas, né, para melhorar cada vez mais, e que já temos ótimos produtos também se fortalecendo muito. E só puxando o seu gancho, Bruna, em relação aos milhos de híbrido, não é só na genética que a gente está avançando, não, para ter, né, cada vez mais milhos produtivos e adaptados. O detalhe maior é que com esse braço novo da WIN, a gente vai agregar novos traits geneticamente modificados, nossos próprios, da própria empresa, e não licenciar de terceiros. Por quê? Isso vai dar um pulo e um ganho muito grande na nossa, na competitividade da empresa frente a um cenário que é tão competitivo, né, dentro desse mercado de milho, de híbridos de milho no país. Perfeito, sim. Então. Hugo, alguma consideração que porventura a Bruna e eu deixamos de falar, que você gostaria de colocar? Não, eu acho que está ótimo e eu só tenho a agradecer esse espaço, né, que vocês dão, né, para poder esclarecer e trazer novidades e informações, né, que estão ali no forno, né, da empresa, para que o time que trabalha junto, né, que está ali na ponta de lança, saiba que realmente a empresa está comprometida e está empenhada em cada vez mais oferecer produtos e soluções tecnológicas para o agro e para os seus, né, e os seus associados que trabalham junto e são parceiros. E quem quiser contatar o Hugo Molinari, tem um caminho direto com o Hugo aí ou não? Tem um caminho direto. Pode entrar no e-mail mesmo, né? Eu acho que é mais fácil, que é o hm@sempre.agr.br. Tá certo, então, Hugo. Muito agradecido, extremamente esclarecedor, né? A gente não tem... Eu falo porque sou leigo no assunto, né? De entender o tamanho que é o processo até a chegada da semente lá na lavoura, né? Todo o trabalho de pesquisa, tu falou em 10 anos, a grande maioria das pessoas não tem a percepção do tamanho que é esse processo, né? Então a gente agradece muito a tua presença aqui no nosso 14º episódio. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Bruna. A gente está chegando aí
no 15º episódio, loguinho, né? E sempre trazendo assuntos diferentes, alusivos ao que é a Produce em si, né? Muito legal. Com certeza. E o próximo episódio, ele vai ser comemorativo, né? Vai ser alusivo a uma data muito importante, não só para o agro, né? Mas é uma data de mercado com as nossas producers. Então o pessoal já tem uma ideia do que vem aí pelo próximo. Já deu spoiler, então a gente já mais ou menos, você já pode imaginar o que vem por aí. Muito obrigado a todos. Não esqueça de seguir nossas redes sociais. @Produce Oficial. Até logo.